Dá até desânimo de ver a tabela do campeonato de futebol estadual. Aqui, meu time não faz ponto. Tá lá atrás na tabela. Aliás, você sabe como funciona essa tabela? Num campeonato, a partir de tabela de classificação, acaba se classificando os 2 melhores de cada chave. Então, são aqueles que mais pontos somam durante a competição. Uma vitória vale 3 pontos. Um empate, 1 ponto. Derrota, ponto nenhum. Então, pontos, número de jogos, depois o número de vitórias, e aí esse é normalmente o primeiro critério de desempate. Depois o empate e derrota, para você aferir a somatória dos pontos, e aí gol pró, que também é outro critério de desempate, quando há empate no número de pontos, no número de vitórias, aí você vê quem mais fez gols e menos gols sofreu para apurar o saldo. As tabelas de campeonato de futebol são tabelas que representam bem uma matriz. Se olharmos os times de futebol, cada equipe estarão alocados nas linhas. E os pontos, números de jogos, saldo de gols, empates, são as colunas. Essa disposição representa perfeitamente uma matriz. E o que é uma matriz? Uma matriz é um quadro retangular que a gente coloca dados, que podem ser palavras, mas só nos interessam as matrizes numéricas. É como uma planilha de computador que os contadores, as pessoas que mexem com a administração utilizam. Não tem jeito mesmo. Meu time está numa situação muito difícil nesse campeonato. Afinal, a matemática não mente. Mas como será que funciona uma matriz? Um exemplo que a gente pode dar em relação às matrizes é um armário. Imaginemos um armário com 3 prateleiras representando as linhas e 2 divisórias representando as colunas. Nesse caso, eu posso ter um lençol, por exemplo, na primeira linha e na primeira coluna. Posso ter também uma toalha na segunda linha e na segunda coluna. Ou mesmo um cobertor na terceira linha e primeira coluna. Essa é uma forma de representar os elementos dentro de uma matriz. Na matemática, as matrizes são representadas entre parênteses ou colchetes. E cada valor, chamado de elemento da matriz, está disposto em linhas e colunas. Uma matriz A é representada pelas suas coordenadas A e J. A e J é o elemento dentro da matriz. I minúsculo representa a linha em que está esse elemento. E o J minúsculo representa em que coluna estará esse elemento. Por exemplo, vamos considerar essa matriz A do tipo 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas. Podemos verificar que o elemento X é o A11, ou seja, esse elemento X está na primeira linha e primeira coluna da matriz. Podemos também localizar o elemento A22, que é o menos 7. Ele está na segunda linha dessa matriz e segunda coluna. E por fim, eu posso localizar também o elemento A13, que é o número 3, que está na primeira linha e terceira coluna. O sistema de coordenadas de uma matriz pode até parecer complicado, mas quem já jogou Batalha Naval vai ver que é a mesma coisa. Nesse jogo, a gente primeiro tem que posicionar toda a esquadra naval em um gráfico de linhas e colunas sem o oponente ver. Quando o jogo começa, cada um dá uma coordenada. A15. E se pegar uma parte de um navio, fica fácil afundar 1 a 1. D3. Quem afundar a esquadra inimiga primeiro, ganha. Eu adoro batalha naval, mas gosto mais ainda de futebol. Voltando à tabela do campeonato de futebol, vamos verificar agora como esses elementos estão dispostos dentro desta matriz. Os times de futebol estão dispostos nas linhas. Pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas e assim sucessivamente estão dispostos em colunas. O time do Bragantino, por exemplo, ele está na quarta linha. Se eu quero verificar quantos jogos
ele já realizou, basta verificar a quarta linha com a segunda coluna. Posso verificar que ele tem aqui 15 jogos. Um outro tipo de análise que a gente pode fazer aqui em relação a essa matriz é verificar qual é o time que fez mais gols. Então eu vou aqui na sexta coluna e procuro o maior elemento que está disposto nessa matriz. É o 29. Verificando a posição do elemento, eu vou agora na linha correspondente a esse elemento e verifico que foi o Rio Claro, que marcou mais gols nesse campeonato. As matrizes podem ser de vários tipos, dependendo da quantidade de linhas e colunas. Existem vários tipos de matrizes. A matriz linha, por exemplo, é aquela que possui apenas uma linha. Matriz coluna, aquela que possui apenas uma coluna. A matriz quadrada, o número de linhas, nesse caso, vai ser igual ao número de colunas. Matriz do tipo 2x2, 3x3, 4x4. E existe também a matriz nula, onde seus elementos valem 0. Pois é, além da tabela do campeonato, as planilhas e as tabelas numéricas também são muito usadas em situações do nosso dia a dia. Para organizar números, entrada e saída de mercadorias, controle de estoque, conversão de valores, tabelas de preços e muitas outras aplicações. Eu trabalho mais na parte do escritório, fazendo a parte de controle de estoque, dos funcionários, a parte da produção dos bolos. Nós coletamos todos os dados, o quanto que tem de cada insumo, colocamos no programa e ele gera uma planilha composta de matrizes, onde nós cruzamos os dados das colunas com as linhas. E nessa intersecção, cada célula ela vai nos fornecer uma informação que vai ser útil para administrar a empresa. As planilhas eletrônicas são matrizes que vieram para auxiliar nas empresas, como, por exemplo, controle de estoque, controle de produção, controle salarial de funcionários. Colocar números em uma tabela é uma coisa muito comum, mas com as matrizes podemos fazer muito mais. Podemos, por exemplo, trabalhar com 2 matrizes. É possível somar matrizes, né? E tem algumas características parecidas com a soma de números. Mas, por exemplo, números a gente pode comparar. Eu posso dizer que um número é maior do que o outro. Eu posso dizer que fulano é mais alto que o ciclano. Mas não posso nunca dizer que uma matriz é maior que a outra. Eu só posso dizer que ela é diferente, tá? Ou que ela é igual. 2 matrizes serão iguais quando elas são do mesmo tipo e se seus elementos também são iguais. Por exemplo, 2 matrizes do tipo 1x3. Se seus elementos são iguais, elas serão iguais. Uma matriz do tipo 2x2. Se seus elementos são iguais, também posso dizer que elas serão iguais. Outra operação que podemos fazer com as matrizes é a adição. Para somar 2 ou mais matrizes, é necessário perceber que elas devem ser do mesmo tipo. E vou proceder da seguinte forma. Pego o primeiro elemento disposto da primeira linha e primeira coluna da matriz A e vou somar com o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna da matriz B. Ou seja, eu tenho que somar os elementos da matriz A da matriz B dispostas na mesma localidade, na mesma posição. A adição de matrizes pode ajudar na administração de dados de produção, por exemplo. Como nós temos várias lojas, as planilhas eletrônicas elas acabam facilitando no quesito, por exemplo, de produção de bolos. No caso da nossa loja da Juriti, o bolo de banana com canela foram produzidas 53 unidades. Na loja da Santa Cruz, 37. E no do Tatuapé, 71. Isso totalizando 161 bolos. Com essa informação, eu consigo programar o quanto que eu vou comprar de banana, quanto que eu vou comprar de açúcar, farinha. Além de me fornecer os dados, ela me ajuda a fazer um comparativo entre as lojas. Então, eu trabalho com somas, subtrações. Então, a soma, no caso, seria a parte da produção dos bolos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que dar baixa, que é a parte da subtração, que é a parte que eu vendo, ou muitas vezes que eu acabo perdendo os bolos. Outra operação que podemos fazer utilizando as matrizes é a subtração. Para subtrair 2 ou mais matrizes, vamos proceder da mesma forma que nós somamos as matrizes. Ou seja,
Duas ou mais matrizes só podem ser subtraídas quando elas são do mesmo tipo. O elemento da matriz A, por exemplo, A11, eu vou subtrair com o elemento B11 da matriz B. Assim, podemos perceber que eu só posso subtrair elementos que estão na mesma disposição, linha e coluna de cada matriz. Nós podemos multiplicar duas ou mais matrizes. E essa operação é muito útil na contagem dos pontos dos times que disputam um campeonato de futebol. Para multiplicar duas matrizes, a situação é mais complexa. Elas não precisam necessariamente ser do mesmo tipo. Mas o número de colunas da matriz A precisa ser igual ao número de linhas da matriz B. Para saber quantos pontos cada equipe somou na tabela do campeonato de futebol, a gente usa a multiplicação de matrizes. Vamos imaginar que os dados referentes a vitórias, empates e derrotas de 3 equipes formam a matriz A. E os pontos dados para os mesmos critérios formam a matriz B. Daí a gente pega cada elemento da primeira linha da matriz A e multiplica com cada elemento da matriz B, somando cada produto obtido. Depois, é só repetir a mesma operação nas outras linhas da matriz A. O resultado é a matriz C, que representa o saldo de pontos de cada equipe. Bom, agora que todo mundo já sabe até operar matrizes, eu posso ir para casa sossegado. E ninguém mais vai poder reclamar da tabela do campeonato de futebol. A culpa não é da matemática, é daqueles pernas de pau lá do meu time, é ou não é? É isso aí, pessoal. Valeu!